Boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 4 do primeiro livro do Livro dos Espíritos, que é As Causas Primárias, e nós vamos falar de princípio vital. O Espiritismo, ele tem 3 alicerces, que é o alicerce científico, que nós estamos estudando ele agora, o alicerce filosófico e o alicerce religioso. No alicerce científico, nós vamos aprender como funciona o mundo espiritual, como funciona o nosso corpo, como funciona a ligação espiritual conosco encarnados. Então, nós vamos entender de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui na Terra. Na parte filosófica, nós vamos pensar o seguinte: o quanto esse entendimento vai fazer com que nós mudemos o nosso modo de ver a vida. Porque, ao ter a certeza, por exemplo, da reencarnação, nós temos que pensar, será que eu estou vivendo de acordo com essa certeza? Ao ter a certeza que um dia seremos espíritos puros, nós temos que tornar a perguntar, será que estamos vivendo de acordo com essa certeza? Então, essa parte filosófica. A parte religiosa é a de nós colocarmos o ensinamento do nosso dia a dia. Então, todo o ensinamento do princípio científico que hoje nós estamos vendo, ele tem que sempre ser visto dessa forma. Eu estou aprendendo isso para que eu mude minha forma de entender minha vida e, a partir disso, eu comece a colocar o que Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás. É mais difícil nós estudarmos a parte científica? Eu acho que é. Por quê? Vamos pegar a biblioteca do Grupo Espírita Jesus de Nazaré. É uma biblioteca muito boa. A Darlene cuida dela com um carinho extremo. A gente muitas vezes está saindo de ensaio no coral domingo de manhã, passa pela biblioteca, ela está lá, colocando capa em cada livro novo, ela cuida aquilo com uma beleza. Eu não sei quantos livros tem na biblioteca, mas vamos dizer que tenha 2.000 livros. Se a gente for ver os livros que tratam da parte científica, deve ter de 50 a 100, não passa disso. Por quê? Porque todo o ensinamento está baseado principalmente na nossa reforma íntima, no buscar Jesus. É lógico que é muito importante nós aprendermos essa parte científica para aumentarmos a nossa fé, para percebermos que tudo está certo no universo, mas sempre com esse pensamento: eu vou aprender a parte científica para que eu torne-se melhor nessa vida. Então, nós vamos começar conversando sobre o princípio vital. Nessa Terra, como em todo o universo, existem seres orgânicos e inorgânicos. Então, o que são os seres orgânicos? São as pessoas, os animais e as plantas. O que vai diferenciar dos seres inorgânicos? Porque eles têm em si uma fonte íntima de vida. Então, tanto as plantas quanto os animais, as pessoas, eles têm vida. E está entre aspas que o Donizete colocou no estudo, o fluido vital, que nós vamos ver daqui a pouco. Já os seres. Então, qual a característica dos seres orgânicos? Primeiro, eles nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Ou seja, eles vivem. Possuem órgãos especiais para os atos da vida. Então, os seres têm órgãos que absorvem ali, igual, vamos pegar a planta, que é um dos mais simples, mas ela tem o órgão que vai buscar, a raiz que vai buscar os nutrientes, ela tem as folhas que vão fazer a sua respiração, vão captar a luz do sol para trabalhar a clorofila, tem depois
as flores com o objetivo de atrair coloridas e cheirosas, com o objetivo de atrair pássaros, beija-flores para trabalharem a reprodução. Então, órgãos especiais para para darem condições da vida. Já os seres inorgânicos são os minerais, a água e o ar. Eles não têm vitalidade, nem movimento próprio. Os orgânicos e os inorgânicos são formados pela agregação da matéria, mas os primeiros diferem dos segundos por sua união ao princípio vital. Então, se nós pegarmos por exemplo, se você for no dicionário e escrever lá o que é uma matéria orgânica, o dicionário vai falar assim: a matéria orgânica ela é composta tem que ter um elemento carbono e ela tem vida. Mas eu pergunto a vocês, o que difere é o elemento carbono? Não. É uma característica do orgânico, mas o que dá vida? Porque tem na natureza, aqui na Terra, carbono que não seja orgânico. Tem alguém que conhece isso aí? Tem alguma coisa aqui na Terra inorgânica que detenha carbono? Deixa eu abrir aqui o chat. Se o Alessandro não está aí, se tivesse, ele já ia responder correto. O seguinte, por exemplo, o diamante e o grafite são carbonos. Isso, Alessandro. Devia esperar mais 2 segundinhos, né, Alessandro? O diamante e o grafite são carbonos, e eles não têm vida. Então, não é o elemento em si que dá vida, é o princípio vital. Isso que nós vamos colocar e procurar conversar um pouquinho sobre ele. Então, o que é o princípio vital que dá vida? O princípio vital é uma modificação do fluido cósmico universal. E ele em si não é vida. Ou seja, só o fluido vital não gera vida. Ele precisa estar trabalhando junto aos órgãos do corpo para gerar vida. Mas, sem ele, o corpo não tem vida. Então, a ciência até hoje não conseguiu chegar nesse conhecimento do princípio vital. Então, não é porque você junta as matérias por exemplo, você pega qualquer corpo, ele tem os elementos que constituem, corpo humano mesmo. Mas se você somente agregar esses elementos sem esse fluido vital, ele vai ser uma matéria, mas não vai ter vida. Então, é necessário esse princípio vital. E ele é absorvido pelos seres. De que forma? Pela respiração, pela alimentação, até recebendo um passe, nós podemos receber esse fluido vital. Ele vai desenvolver-se com o funcionamento dos órgãos. Então, na alimentação, na respiração, nós vamos criando esse fluido vital. Sua quantidade é variável em cada espécie e em cada ser. Por exemplo, para uma planta tem uma quantidade, para os animais tem outra, para o homem outra. Mas mesmo entre os seres humanos, cada um tem uma quantidade variável de princípio vital. Tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos, mas a quantidade é variável. E pode ser transmitido de um indivíduo para o outro. Então, através do passe. Quando a pessoa está dando um passe no centro, ela está emitindo uma parte do fluido dela. O passe, como o Donizete colocou numa reunião que teve domingo sobre esclarecimento de dúvidas, o passe, você está transmitindo parte dos fluidos que os espíritos estão te levando ali para que você transmita, mas também fluidos seus. Então, quando o passista está transmitindo um passe, ele está
levando o fluido vital para a pessoa. Isso é muito importante. Os médios de cura, principalmente. O médio de cura é aquele que cura somente pelo próprio magnetismo dele. Então, quando ele vem com essa mediunidade, ele vai ter uma facilidade maior de transmitir os fluidos magnéticos, principalmente o fluido vital, para ajudar na recuperação de uma pessoa que está com essa falta desse fluido e, com isso, doente. Não tem relação com a inteligência. Então, Kardec pergunta para o Espírito de Verdade: o princípio vital, o princípio inteligente é a mesma coisa? Ele falou: não. O princípio vital é matéria. Nós vimos ali atrás que ele é uma modificação do fluido cósmico universal que dá origem a toda a matéria. A inteligência é um atributo do princípio inteligente, do espírito, de nós que somos espíritos enquanto humanos, e do princípio inteligente nos animais. Então, a inteligência não tem nada a ver com o princípio vital. É bom nós verificarmos também o seguinte: esse princípio vital, no nosso corpo, ele está... Ontem o Donizete falou bastante disso na apresentação que ele teve do Livro dos Médiuns. Nós estudamos dentro do Livro dos Espíritos 3 corpos, né? 3 corpos não. E nós somos formados por 3 partes: o espírito, o corpo carnal e o perispírito. Porque Kardec, como falou o Donizete ontem também, a revelação ela tem que ser progressiva. Kardec, em 14 anos que ele trabalhou em todos os livros e na revista Espírita, que exigia dele demais também, ele já fez muito em trazer as 5 obras. Então, ele não podia expandir mais do que aquilo, uma por falta de tempo, e outra que só ia confundir. Então, ele deixou parte desse conhecimento para ser trazido depois. Então, foi o que nós falamos lá no começo desse estudo do Livro dos Espíritos, que as obras básicas podiam ser comparadas, na área de direito, à Constituição e os códigos. E depois viriam, comparada na área de direito também, as leis complementares. E muitas dessas leis complementares foram trazidas pela mediunidade de Chico Xavier. Então, tanto Emmanuel quanto André Luiz trouxeram muito desse conhecimento. E uma parte desse conhecimento vai mostrar 2 corpos diferentes. Um chamado corpo mental, que vai ligar a mente ao perispírito, e um outro corpo chamado de duplo etérico ou corpo etérico, que vai ligar o perispírito até ao corpo carnal. Então, esse duplo etérico é formado basicamente do princípio vital. Então, é um novo... E tem uma parte que eu acho muito interessante. Tem esse livro aqui, chama Nos Domínios da Mediunidade. Este livro, quem está aprendendo para desenvolvimento de mediunidade, é um livro básico para a pessoa estudar. Por que é um livro básico? Porque ele traz, na prática, os ensinamentos que o Livro dos Médiuns nos apresenta. Então, André Luiz fala no capítulo 11º, Desdobramento em Serviço. Fala o seguinte: ele estava numa reunião de desdobramento. O que é um desdobramento? O médium, ele sai do corpo. É como se aquele mesmo movimento que nós fazemos, nós temos condição de fazer toda noite. Quando o nosso corpo adormece, você tem condição de sair do corpo. Na mediunidade de desdobramento, ele sai do corpo, mas não dormindo ali. Ele entra em transe, sai do corpo, e ele vai falando na reunião mediúnica, o corpo que ficou ali. Ele fala, o espírito, mesmo fora do corpo, ele continua falando no corpo.
é uma mediunidade que ajuda muito numa reunião mediúnica. Ele pode ir em algum lugar, você pode estar vibrando por uma família, por exemplo. Ele pode ir lá naquela casa, ser levado pelos amigos espirituais até lá. Ele pode entrar dentro da casa, conversar com algum espírito necessitado, e ele está relatando ali naquela reunião o que está se passando. Então, nesse capítulo 11º, Desdobramento em Serviço, ele traz uma passagem do desdobramento de um médium chamado Castro. Então, ele fala assim, ó, enquanto o equipamento fisiológico descansava imóvel, Castro, tateante e assombrado, surgia junto de nós, numa cópia estranha de si mesmo, porquanto, além de maior em sua configuração exterior, apresentava-se azulada à direita e alaranjada à esquerda. Então, André relatando, olha, Castro saiu com seu perispírito, né? O espírito sempre vai sair com o perispírito, saiu, ficou do lado do corpo, mas ele estava num tamanho maior que o corpo e apresentava uma cor azulada à direita e alaranjada à esquerda. E tinha dificuldade de movimentar-se. Aí, então, ele fala assim, ó, verifiquei, então, que ele recuou e se colocou ao lado do corpo físico. Então, o espírito, desligado do corpo, voltou e ficou perto do corpo físico. Nesse instante, pareceu que o corpo carnal engolira instintivamente certas faixas de força que imprimiam manifesta irregularidade ao perispírito, absorvendo-as de maneira incompreensível para mim. Desde esse instante, o companheiro, fora do vaso da matéria densa, guardou o porte que lhe era característico. Agora, bem ele mesmo, sem qualquer deformidade, leve e ágil. Então, André assustou-se com aquilo, falou, e mentalmente ele começou a pensar, como pode ser isso? E o espírito que estava lhe coordenando falou o seguinte para ele: o médium foi convenientemente exteriorizado. A princípio, seu perispírito ou corpo astral estava revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos aqueles em seu conjunto como sendo o duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico, o que por isso mesmo não consegue maior afastamento da organização terrestre. Então, para que o perispírito, além da vida, esse corpo, o duplo etérico, ele vai facilitar a relação do perispírito com o corpo carnal, porque a matéria do perispírito é mais que essenciada, ou seja, mais sutil que esse do corpo duplo etérico. Tem até alguns estudos que mostram que o duplo etérico funciona até como anteparo em algumas situações, por exemplo, para proteger o corpo da nossa atividade mental desregular. Se eu estou com acesso de cólera muito grande, eu poderia afetar demais o meu corpo. Então, o duplo etérico também funciona um pouco assim, diminuindo um pouco esse raio que vem da minha mente, que atravessa pelo espírito, antes de chegar no corpo, ele serve um pouco de amortecedor para que eu não sofra demais com as minhas próprias emanações. Então, esse duplo etérico foi trazido por André Luiz. As religiões esotéricas já conheciam esses termos, como chakras, que Kardec não tratou, mas André Luiz veio nos atualizar desses conhecimentos. A morte. Por que morremos? A pergunta, já vou até abrir aqui.
Qual a razão que nos leva à morte? Alguém podia me falar por que nós morremos? Se alguém souber, é só escrever no chat. Eu vou esperar um pouquinho mais, agora há pouco eu cortei o Alessandro. Por que nós morremos? Esgotamento dos órgãos, isso, falência do corpo físico, isso mesmo. Então, a morte se dá pela exaustão dos órgãos. Então, como é que funciona isso? Ó, mal comparando, se bem que Kardec usou essa comparação também. Vamos pegar um liquidificador. É a segunda vez que eu uso a imagem do liquidificador. Quando você vai usar o liquidificador, para que ele funcione, precisa ter o quê? Energia elétrica. Se acabar a força, funciona o liquidificador? Não. Então, ele tem que estar ligado na energia elétrica. Mas, para que ele funcione, é necessário mais coisas. Por exemplo, mesmo que estiver ligado na energia elétrica, se o motor queimar, ele vai funcionar? Não. Então, tem energia ali, mas o motor está queimado, não funciona. Então, muito mal comparando, é isso que acontece. A morte se dá pela exaustão dos órgãos. Então, você desgastou os seus órgãos, eles não têm condição mais de funcionar. Então, o que vai acontecer? O fenômeno da morte. Então, muitas vezes, principalmente em mortes acidentais ou em mortes provocadas, a pessoa pode estar com muito fluido vital ainda, mas a exaustão dos órgãos, de qualquer órgão, faz que leve à morte, que um órgão está ligado ao outro. Então, um vai perecendo, vai levando todos os outros a perecer. Então, o que leva à morte mesmo é a exaustão dos órgãos, e não o fim do fluido vital. Será que fiquei claro? Alguém não concorda? Porque tem diversas pessoas que colocaram que é o fim do fluido vital, né? Mas realmente é o que leva à morte, a exaustão do corpo, dos órgãos, que gera a morte do corpo físico. Com o exemplo do liquidificador, será que deu para que ficasse isso mais claro? Qualquer coisa vocês só escreverem, se não concordarem. Então, com a morte, a matéria vai ser decomposta e volta para a natureza. Já o fluido vital, ele vai voltar para a massa. Muitas vezes, no processo de desencarne, quando sempre o desencarne está sendo assistido ali, mas se a pessoa tiver condição de uma melhor assistência, o que vai acontecer? Os espíritos responsáveis por esse processo de desencarne, eles vão esgotar o fluido vital, eles fazem esse retorno da massa ser mais agilizado. Alguma dúvida quanto a essa parte do fluido vital? Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Naquela questão de que a gente tem que levar o conhecimento científico para a nossa vida. Isso é muito importante. Eu vou perguntar para vocês. Todo mundo aqui já leu, ou pelo menos viu o filme do Nosso Lar. Por que o André Luiz ficou 8 anos no umbral? O que aconteceu que ele teve necessidade de ficar 8 anos no umbral? A Cleomara pergunta antes se o fluido vital vai diminuindo durante a vida da Terra. Não. Lembra que nós falamos que a gente pode, conseguindo pela respiração, pela alimentação, então nós vamos renovando os fluidos vitais. Chega um momento lá no final da vida, quando o nosso próprio corpo,
os órgãos vão ficando muito sem força nenhuma, que a gente não consegue mais, pelo funcionamento dos órgãos, gerar esse fluido vital. Mas é uma coisa mais lá no final da vida mesmo, senão a gente vai continuar com fluido vital, Cleomar. Então, vamos voltar na minha pergunta. André Luiz foi considerado suicida. Muito bem, Silvia. Por que ele foi considerado suicida? Ele cometeu suicídio quando ele chegou, já tinha sido socorrido, já estava dentro do nosso lar, ele recebeu a visita de um médico, Henrique de Luna. Então, o médico, quando foi examinado, falou: que pena que você veio pelo suicídio. Ele falou: de jeito nenhum. Eu tive câncer, né? Fiquei muitos dias ali entre a vida e a morte e acabei desencarnando. Ele fala assim: olha, o seu corpo espiritual não mente. Então, dá para ver aqui que realmente você teve o câncer. E ele foi motivado, o seu câncer, por diversas situações, né? Você comia demais, bebia muito, você tinha uma vida desequilibrada no tocante à sexualidade, você teve até sífilis, mas ele ainda fala assim: tudo isso não geraria o câncer se você tratasse bem as pessoas. Mas como você era muito agressivo no tratamento com as pessoas, elas devolviam para você muito sentimento negativo de volta. E isso acabou juntando com esses problemas que você tinha de comportamento no câncer que te tirou a vida. Então, você chegou aqui como um suicídio indireto, ou seja, aquele que nós tiramos a vida antes do tempo programado. Porque todos nós chegamos aqui nessa Terra já com um tempo programado para a morte. Uns que vão morrer com 20 anos, outros com 40, outros com 90 ou com 100, mas tem essa programação. Agora, cabe a nós trabalharmos para não ir antes. E nós temos um corpo maravilhoso. Nós somos formados por 4 trilhões de células. Cada célula dessa tem um princípio inteligente. Veja bem, ela se subordina a ser uma célula do fígado, uma célula do coração, uma célula da pele, uma célula do osso, para que nós possamos viver. Se você, André Luiz mostra isso no Evolução em Dois Mundos. Se você pegar um conjunto, um tecido humano, colocar numa solução que ele continue vivo, se você tirar do corpo, continue vivo, com o tempo, você vai trocando a substância para que ele não morra. O que vai acontecer? Ele vai deixar, se fosse um conjunto do fígado, por exemplo, ele deixa de ser célula do fígado e passa a ser célula de tecido conjuntivo. Por que isso acontece? Porque o perispírito vai dar a formatação de cada célula dessa. Então, elas, para que nós possamos viver, elas se subordinam a serem células de cada órgão desse. Então, o nosso corpo é um dos grandes talentos que nós trazemos. Então, nós devemos ter muito cuidado para não que ele não vá antes de forma indireta. Por quê? No hospital onde o André Luiz estava internado, no nosso lar, 70% dos doentes chegaram lá por suicídio inconsciente. O suicídio consciente, ele provoca em todo mundo bastante aflição, porque realmente é um momento de muita aflição. Mas o inconsciente, nós muitas vezes não se preocupamos tanto com ele. Mas no Livro dos Espíritos, há uma pergunta de Kardec falando o seguinte: qual o suicídio que traz maior responsabilidade? O Espírito de Verdade fala que é o inconsciente. Porque o suicídio consciente, algumas vezes,
é feito no momento de quase loucura da pessoa. A pessoa está numa aflição tão grande que ela não percebe, não tem força nenhuma para resistir àquela aflição. Mas o suicídio inconsciente é diferente. Você teve tempo para pensar, para refletir. Então, é importante nós pensarmos nisso. No livro Obreiros da Vida Eterna, quarto livro da obra de André Luiz, tem uma situação muito interessante, para a gente também ter um cuidado. Logo após o desencarne de Dimas, que é um desencarne muito detalhado por André Luiz, para quem quiser aprender sobre como se dá o fenômeno do desencarne, é só pegar esse livro, do metade para o fim, ele traz o processo do desencarne de 5 pessoas, inclusive 3 espíritas, um senhor católico, uma senhora evangélica, até para mostrar que do lado espiritual não importa a religião que a pessoa teve, importa o quanto de bem que ela fez aqui. Logo depois que ele detalha a desencarnação de Dimas, André Luiz chega no velório de Dimas e tem lá um espírito que era o protetor de Dimas enquanto ele trabalhava na equipe que protegia Dimas enquanto ele era médium, e esse, conversando com ele sobre a proteção na hora da morte, todos recebem proteção, mas uns têm uma proteção mais efetiva pelo trabalho no bem que ele fez. Então, olha a pergunta quando é Luiz, mas será que alguma pessoa que fez o bem na Terra pode não ter essa proteção mais efetiva? O Espírito falou assim, olha, pode sim. Nós tivemos um caso há pouco tempo. Tinha uma mulher, ela era muito dedicada no trabalho do bem. Ela tinha muitos créditos, estava trabalhando há muito tempo no trabalho do bem. Mas, por pequenas contrariedades com o marido, ela começou a falar que não queria mais viver, que queria voltar ao plano espiritual, que já o bem que ela podia ter feito, que na Terra ela já tinha feito, e que ela iria continuar a fazer esse bem no plano espiritual. Gente, eu já vi um monte de gente falar isso. Não foi uma pessoa só, não. Eu ouvi um monte de gente falar essa mesma frase. Não, já estou cansada dessa vida e eu quero voltar para o plano espiritual o quanto antes, que eu já tinha que fazer aqui, eu já fiz. O que aconteceu com ela? De tanto ela falar, de tanto ela pedir para desencarnar, ela teve uma gripe forte e desencarnou com icterícia. Olha, são 2 tipos de situações de enfermidades que geralmente não levam à morte. E ela foi considerada uma suicida inconsciente. Porque ela desgastou com vício, com bebidas, nada disso. Porque ela simplesmente começou a desejar a morte antes do tempo. Então, nós temos que ter mais esta visão de que o viver é muito importante, mesmo nas situações difíceis, mesmo se estivermos acamados, tudo na vida tem uma razão de ser, e a gente tem que lutar para continuar vivo. Fazer a nossa parte para continuar vivo. Nunca desistir de viver. Agora eu vou mudar de assunto. Eu vou passar a falar sobre instinto e inteligência. Então, nós temos a inteligência. O que é a inteligência? É a faculdade que dá ao homem a vontade de atuar, a consciência de que existe de sua individualidade, bem como lhe dá os meios de se relacionar com o mundo exterior e de prover suas necessidades. Então, a inteligência é o uso do nosso livre-arbítrio. Nós, como falava Shakespeare, né, nós sempre temos 2 caminhos para seguir, ser ou não ser isso. Então, a inteligência é faculdade. Você sempre tem uma opção de fazer ou não fazer. Logicamente, nessas opções de fazer ou não fazer, nós podemos errar. Quando Deus nos deu a inteligência, ele sabia dessa possibilidade de nós errarmos. Então, errar na vida
O único problema de errar, eu vou até falar uma coisa errada. O único problema de errar são dois os problemas. Primeiro, nós não aprendemos com o erro. Então, o erro, nós aprendemos tanto com o erro quanto com o acerto. E muitas vezes a gente aprende até mais com o erro, fala assim, eu não posso fazer mais. O outro problema é nós tornarmos errar, mesmo sabendo que aquilo está errando, porque a gente está insistindo numa coisa, uma negação, a gente sabe que aquilo lá não está certo, e está insistindo a fazer. Então, esses são os problemas do erro. A diferença do erro e do acerto. Quando nós erramos sem saber que aqui, não é o saber aqui na cabeça, é o saber no sentir. Quando eu sinto, eu sinto que aquilo não é certo e eu faço, minha consciência cobra reparação. Quando eu não sabe, por exemplo, uma mulher, muitas vezes, ela está super protegendo uma criança, que é um dos grandes erros da educação, mas ela não sabe disso. Ela acha que está dando um amor muito grande. Então, ela não vai se punir, porque ela achou que estava fazendo certo. Mas se ela já tivesse sentido, já tivesse tido uma outra oportunidade, que ela tivesse vivenciado aquilo, o que ia acontecer? E a consciência dela ia exigir reparação. Então, mas tudo bem, repara, faz o bem suficiente para reparar, para não precisar nem passar pelo sofrimento e passa. Então, nós, muitas vezes, nessa questão da inteligência, muitas vezes nós deixamos de agir por medo de errar. E ficamos paralisados. Então, nós temos que não ter esse medo. É lógico que acertar é melhor. Porque toda vez que eu faço e eu acerto, que eu já sei fazer o certo e faço de acordo, eu estou crescendo. Eu não preciso reparar nada, eu estou evoluindo. Mas faz parte do meu desenvolvimento o erro. Já o instinto é uma espécie de inteligência, mas desprovida de razão. Então, o instinto, ele manifesta espontaneamente sobre as necessidades dos seres vivos. Então, por exemplo, andar para frente é instinto? Nós não precisamos pensar, vamos dar o passo. Não. Agora, se de repente eu falo, vou correr, eu já usei inteligência. Vou parar, já usei. Mas, normalmente, nós vamos fazendo isso. O nosso piscar de olhos, quando vê, ou qualquer coisa que possa nos levar a um perigo de vida, vem qualquer vulto, assim, a gente já pula. Mesmo você estando dentro de um carro, quando você vê um galho de árvore, não vai acontecer nada com você. Você está dentro do carro, você abaixa. Por quê? O seu instinto faz você buscar isso daí. Então, o instinto, ele é uma coisa que não depende de nosso raciocínio, de nosso pensar. Nós vamos trabalhando com ele. E ele pode conviver com a inteligência. Você pode ter inteligência e ter seu instinto, principalmente o instinto de conservação é muito importante. Então, ele nunca se engana, ao contrário da inteligência, que pode ser viciada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Porque muitas vezes nós sabemos fazer o certo, mas o nosso egoísmo faz com que nós façamos errado. Porque a gente sabe que devia ser solidário, mas não, vou pensar em mim primeiro. Estou usando egoísmo. Eu sei que eu não devia fazer aquilo, mas eu quero crescer perante os outros. Eu vou usar orgulho, vou usar vaidade. Então, o que nos atrapalha são onde nós estamos ligando ao nosso agir. E por isso que a má educação influencia na inteligência. Mas esse nome instinto, um dos grandes problemas da Terra, e olha que no Brasil, a língua portuguesa, no Brasil, Portugal, os demais países que a utilizam, a língua portuguesa é uma das línguas mais ricas do planeta. Mas ainda assim, nós designamos um monte de coisa com o mesmo nome. Então, como tem instinto, o instinto ele pode ser designado por um monte de situações, principalmente o Freud mostrou essa conceituação de instinto como outras coisas. Então, nós vamos tentar diferenciar um pouquinho isso aqui. No seguinte, instinto difere de tendência do impulso. O que é tendência? É o sinônimo de predisposição, inclinação, propensão. Alguma coisa nata que pode ser controlada pela educação se for negativa. Por exemplo, todos nós
quando nós atingimos um progresso, tanto na área intelectual quanto na área do sentimento, nunca mais nós perdemos. Mas nós estamos num processo de evolução onde ainda somos muito novos nesse processo. Então, nós trazemos de outras vidas dificuldades no tocante a egoísmo, orgulho, apego, no tocante a desejos. Então, nós temos as nossas más tendências, mas também temos as boas, aquilo que nós já adquirimos. Então, essas tendências que nós podemos trabalhar pela nossa força de renovação, pela nossa reforma íntima, difere do instinto. Por que difere? Porque ela independe do controle da razão. Já a tendência, nós temos toda a força para pensar como nós vamos alterar para se tornar melhor. Da mesma forma, os impulsos. O impulso é uma ação irrefletida e espontânea movida pela emoção, que também pode ser administrada pela educação. Distingue-se do instinto pelo caráter estável do instinto, quer dizer, o instinto não muda. Já o impulso, sim. Vamos dizer, se nós tivermos um impulso agressivo, que há muito tempo nós trazemos de outras encarnações. Então, toda vez que acontece qualquer coisa com a gente, nós temos um impulso de reagir com uma força muito forte. Então, dá para trabalhar isso pela educação, dá para trabalhar isso pela nossa reforma, dá. Então, isso também não é instinto. Então, só para definir que o instinto é uma coisa que vai sempre trazer uma situação boa para a nossa vida.